Cada vez que a gente fala sobre o diabo aqui, eles colocam umas imagens mais enfim, né? Falar do capeta é terrível. Mas enfim, hoje nós vamos falar porque o livro de Judas, que é um livro do Novo Testamento, menciona essa passagem explicitamente. Você leu aí com o Zeca e sinceramente eu não sei porquê. Mas vamos descobrir daqui a pouquinho, tá bom? E você também opina por intermédio do programa, do site do programa vejamsó.com.br. Recebemos hoje aqui o jornalista, mestrando em teologia, o mestre em teologia, não é isso? E estou na dissertação agora, finalizando. Pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista Sétimo Dia, campeoníssimo de indicações. A gente sempre pede sugestão de temas e o seu nome é o campeão de todos os adventistas. Obrigado. Vai, o pastor Leandro, vai, o pastor Leandro. Então tá bom. Então hoje nós trouxemos o pastor Leandro, né? Hoje ele veio. Convidar, a gente sempre convida, mas a agenda dele é tenebrosa. Difícil conseguir uma brecha. Conseguimos numa sexta-feira, que é um dia muito caro para os adventistas, razão pela qual eu agradeço mais uma vez a sua deferência para estar conosco. Satisfação, meu amigo. Pastor, na sua primeira fala, qual a resposta que o senhor daria para o tema? Primeiramente, reverendo, nós cremos que amenizar a batalha de Miguel a respeito do corpo de Moisés por um cadáver nós minimizarmos muito a seriedade do conflito cósmico. Uhum. Nós cremos, assim como alguns eruditos evangélicos que eu vou apresentar aqui depois, né, que batalhar por um cadáver é diminuir e muito o conflito cósmico. Nós cremos que há algo de muito maior, relevante e significativo ali. Nós cremos que ali, na verdade, houve uma disputa judicial. Então, por exemplo, que direito legal Deus teria para ressuscitar Moisés se ele era um pecador e se Cristo ainda não havia morrido na cruz? Então, o que eu imagino? O diabo tinha, entre aspas, um argumento legal. Agora, quando eu vejo Miguel discutindo com ele e levando ele para o céu, eu vejo a graça de Deus em levar Moisés para o céu com uma espécie de cheque pré-datado. É como se o diabo, como se Cristo dissesse assim: olha, pode ficar aí xingando, berrando o que quiser, mas com o tempo você vai entender o que aconteceu. Então eu não consigo, à luz do conflito cósmico, reverendo, que é uma batalha real, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 9 e Daniel 10, eu não consigo imaginar uma contenda só por um cadáver. Então eu creio que tem algo muito maior se considerarmos o conflito cósmico. Esse cheque pré-datado seria o quê? Seria o seguinte: a garantia de que no futuro, quando Cristo morresse na cruz, ele faria com que Moisés permanecesse no céu. Por quê? Porque se Cristo não morresse na cruz, Deus ia ter que bater no ombro dele e dizer assim: meu filho, você vai ter que descer. Todas as pessoas que ressuscitaram, até mesmo Enoque, quando foi trasladado, Gênesis 5, 24, Elias, segundo Reis 2, eles só puderam estar lá com uma espécie de cheque pré-datado, e Cristo paga na cruz isso. Mas o irmão está dizendo que Moisés, então, essa batalha envolvia a ressurreição de Moisés. A ressurreição de Moisés. Mesmo que eu concorde, né, e Ellen White, profetisa adventista, né, que nós cremos, diga em Primeiros Escritos, né, página 164, que o corpo dele não pereceu. E no Patriarcas e Profetas 4, 7 e 8, ela fala que o corpo foi escondido pela questão da idolatria. No Desejado Todas as Nações, ela já fala que a disputa não foi por causa da idolatria, a disputa foi o quê? Ressurreição. Então algo judicial estava envolvido ali. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. A gente vai pegar mais detalhes. Tudo, né? Bem. Vamos lá. Pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, professor de teologia hebraísta. O senhor está hoje aqui para falar de um livro do Novo Testamento. É verdade. Qual é a resposta que o senhor dá para nós? A minha resposta, ela é ligeiramente distinta do pastor Leandro. Ela tem muito a ver com aquilo que foi apresentado inicialmente, na chamada inicial. Então eu entendo, primeiramente, que esse texto, Heber e telespectadores, esse texto de Judas 9, ele não nos permite, de forma alguma, nós elaborarmos um pensamento exato sobre a razão desta real disputa. Nós não temos nenhuma informação, nem em Judas 9, nem em Deuteronômio 34, nem em Josué capítulo 1, nem em outros textos que talvez possam ser citados, como Mateus 17 e tantos outros. Nós não temos nada claro na Bíblia que nos diga a razão dessa disputa. Porém, no judaísmo, nós vemos que existem algumas correntes que apontam, por exemplo, para duas teorias, a teoria do enterro e a teoria da idolatria.
A teoria do enterro vai dizer que o arcanjo Miguel ele teria sido enviado por Deus para dar um enterro digno ao corpo de Moisés, mas Samael, que é um dos nomes do diabo na tradição judaica, ele argumentou ali com Miguel que Moisés não tinha o direito de receber um enterro digno, como foi colocado, porque ele havia assassinado um egípcio em Êxodo capítulo 2, versículos 11 e 12. Essa é uma possibilidade, de novo, ela não está clara nas Escrituras. Uma segunda possibilidade é que essa briga teria ocorrido entre Miguel e o diabo, porque o diabo ele queria descobrir onde o corpo de Moisés estaria enterrado, para então ali tirá-lo e expô-lo para o povo de Israel, para que esses viessem a adorá-lo, ou seja, uma forma de culto. Estas são duas opções. Há essa terceira opção que os adventistas normalmente advogam, que, como o professor Leandro Quadros já deixou claro que ele defenderá, além de outro detalhe também em Judas 9, que normalmente os adventistas entendem que ali seria um título honorífico, uma forma de se referir a Cristo. Cristo repreende ali a Satanás. Então, eu tenho essas ligeiras distinções com relação à posição do professor, né? Então, eu entendo que ali, em Judas 9, nós não temos Jesus, de forma alguma, que está ali disputando com o diabo pelo corpo de Moisés. Eu entendo que é o arcanjo Miguel, o texto bíblico diz isso textualmente. E eu entendo também que é complicado, e com todo o respeito do mundo, é complicado nós defendermos uma hipotética ressurreição, visto que não há um único texto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que nos permita defender essa perspectiva. Então, como o irmão disse muito bem, e a chamada também deixou claro, esse é um texto dificílimo e não dá para nós batermos o martelo, não dá em termos bíblicos para sabermos exatamente o que ocorreu. Se eu for para a tradição judaica, se eu for para outras tradições, como a tradição adventista, então posso dizer, é a ressurreição, houve uma briga por causa do sepultamento, por causa da idolatria, mas são elucubrações desprovidas de um fundamento sólido bíblico. De um modo geral, eu diria isso inicialmente, Heber. Bom, o debate vai render, mas você não vai ficar de fora dele, não. Vamos lá. Sua vez. Na página do programa, no vejamsó.com.br, você vai encontrar uma pergunta. Aliás, a pergunta de hoje é tenebrosa, viu? Sim. Vamos lá. Para você, o objetivo central dessa passagem está claro? Ai, ai, ai. Sim ou não? Eu voto não, com todas as letras e mais algumas. Mas eu vou querer esclarecer esse sentido ainda hoje. Aqui eu tenho dois gigantes da fé, dois irmãos que entendem e examinaram os contextos originais e as fontes de Judas e tal. Nós vamos chegar a uma conclusão. Mas o importante é você votar na enquete para que você concorra ao sorteio do brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, que vai ser esse relógio aí, ó. Você pode ganhar um relógio no final do programa, né? Desde que você vote na enquete. Mas mais do que o relógio e mais do que sua opinião na enquete, eu queria que você conhecesse a grade. Anota o telefone que está aparecendo aí para você. 0 Operadora 11 3115 0819. 3115 0819 em São Paulo, o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, que tem mais de 600 filiais no Brasil todo, com o curso bíblico, para você estudar a Palavra de Deus. Todas as filiais têm o curso bíblico. Algumas filiais têm vários outros cursos. Teologia, pós-graduação, evangelismo, capelania, curso para obreiros, tem o curso de noções de direito para pastores, né? Direito ligado à instituição da igreja, né? Como é que você abre uma igreja, quais são os documentos que a prefeitura exige, coisas assim. Tem curso de música, né? Para instrumentos de orquestra, inglês e espanhol usando a Bíblia como texto. Tem uma infinidade de cursos lá, nem todos em todas as filiais. Você vai anotar o telefone, amanhã é sábado, mas a grade funciona. Então você liga lá no horário comercial e se informa. Agora não tem ninguém lá para atender o telefone. 0 Operadora 11 3115 0819. Tá bom? Vamos lá. Voltando para o nosso tema, o pastor Vailate, o senhor que é especializado em assuntos hebraicos, sim. Qual foi a fonte que Judas usou, pelo menos a fonte que o Zeca citou aí,
é realmente esse livro, a Assunção de Moisés? A Ascensão de Moisés? Sim, normalmente os estudiosos, Heber, eles entendem que o livro seja ou a Assunção de Moisés ou o Testamento de Moisés. Há uma discussão crítico-literária, de modo que alguns estudiosos, alguns exegetas de livros apócrifos e pseudepígrafos, dizem que o livro Testamento de Moisés é um livro e o livro Assunção de Moisés seria outro livro. Isso é muito ainda debatido e debatível na academia como um todo, tá? Mas normalmente há um grupo de estudiosos que dizem que o Testamento de Moisés e a Assunção de Moisés seriam dois nomes distintos para se referir ao mesmo corpo literário. Eu sei. Você está muito afeito com as discussões acadêmicas, nós não. Eu, pelo menos, não. Como assim discutir se é um ou dois? É só pegar o livro e ver. Ou o livro não existe? Opa, ótima colocação. Então é aí que entra o negócio. Bom, entende-se que esse livro, Assunção ou Testamento de Moisés, teria sido escrito originalmente em hebraico ou aramaico no primeiro século da nossa era, mas esse manuscrito ele acabou se perdendo. Com o passar dos séculos, foi encontrado um outro livro que possivelmente é uma tradução desse original hebraico ou aramaico que não existe mais, que foi escrito em latim e que data do 6º século depois de Cristo. Só que este livro em latim, que seria do Testamento de Moisés, Heber e telespectadores, ele não traz o seu epílogo, ele é inconcluso, ele não tem um fim. E normalmente os estudiosos entendem que justamente esse texto de Judas 9, ao qual o autor de Judas ali, ele estaria se referindo ao Testamento de Moisés, seria esse epílogo que não existe, nós não encontramos. Agora, como então nós sabemos que Judas 9 faz referência ao Testamento de Moisés, se o único texto que nós temos é em latim, do 6º século, e ele não traz esse final? Como nós sabemos? Nós sabemos por meio de fontes secundárias. Entre elas nós temos, por exemplo, Clemente de Alexandria, que vive entre o 1º e o 2º séculos, e na sua obra Esboço da Epístola de Judas, ele irá citar este final. Além dele nós temos Orígenes, um dos pais da igreja, que vive entre o 2º e 3º séculos, na sua obra De Principiis, ou sobre os princípios, que ele vai também abordar isso. E por fim, um autor sacro menos conhecido, chamado Gelásio de Císico, que no 5º século depois de Cristo, na sua obra História Eclesiástica, irá mencionar também. Resumindo, nós não temos uma fonte primária que traga o Testamento de Moisés que faça menção a este assunto de Judas 9. Nós temos obras secundárias, entre elas o próprio texto de Judas 9, que é uma obra secundária, visto que ele faz referência ao Testamento de Moisés. Temos Clemente de Alexandria, Orígenes e Gelásio de Císico. Então, esse é um texto que, em termos de uma fonte fidedigna para consultarmos, é algo extremamente complicado. E esse manuscrito, Heber, que data do 6º século depois de Cristo, em latim, ele foi descoberto por um católico chamado Antônio Maria Seriani, em meados do século XIX, e ele traduziu este manuscrito fragmentado em 1861. Então, há muitos e acalorados debates em torno deste fragmento sobre o Testamento de Moisés. O senhor quer acrescentar alguma coisa técnica dessa coisa arada toda aí? Eu queria acrescentar uma coisa teológica do seguinte: a questão de ser um ponto de vista, por exemplo, defendido pelos adventistas, não é defendido só pelos adventistas a ressurreição de Moisés, essa compreensão de Judas 1:9. Okay. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um comentário de Adam Clarke, erudito metodista, não é? Que ele escreve o seguinte, e o corpo de Moisés era provavelmente ressuscitado. E no outro parágrafo, ele provavelmente mostrou a plena representação disso na pessoa de Moisés e morreu, e assim foi ressuscitado para a vida. E aí, falando de Elias e Moisés, ele dá um comentário muito interessante. Ambos os seus corpos, não era um espírito ou uma visão, depois nós vamos comentar sobre a visão simbólica, né? Ambos os seus corpos exibiam a mesma aparência para mostrar que os corpos dos santos glorificados são o mesmo. Quer a pessoa tenha sido trasladada como Elias ou tenha morrido como Moisés. Né? Então, a compreensão desses eruditos, e não só dele... Esse foi o Arthur Clarke. Adam Clarke, exatamente. Por exemplo, o comentário de Jameson, False et Embral, né, que é um comentário batista, muito tradicional, aqui ele concorda plenamente com a ideia adventista a respeito de Judas 1:9. Isso aqui é uma coisa interessante. Ele diz assim, reverendo... sobre o corpo de Moisés, seu corpo literal. E ele continua, que o corpo de Moisés foi levantado
vê-se de sua presença com Elias e Jesus na transfiguração. Então ele crê o seguinte: se ele estava na transfiguração, era o corpo, não tem outra história. Porque na mente hebraica, holística, antes da helenização, o judeu não concebe a vida fora do corpo, né? Como disse Oscar Cumann, ele falou o seguinte: não é a alma que é liberta do corpo, o corpo é liberto para a redenção. Então essa é a compreensão holística bíblica, né? Oscar Cumann é presbiteriano. Presbiteriano. E uma das maiores autoridades no Novo Testamento, século XX, né? E aí ele continua assim, ó. Aqui dizendo uma outra coisa importante, ó, a partir da palavra disputa, quando fala lá em disputa, contenda em Judas 1,9, ele argumenta o seguinte: ou debate na controvérsia, fica claro que foi uma competição judicial. Veja, esses autores entendem o conflito cósmico como algo mais amplo do que simplesmente brigar para enterrar ou não Moisés, ou para tirar o corpo para ser idolatrado ou não. Não, o conflito cósmico envolveu uma competição judicial realmente. Legal, vamos lá. Até o fim do programa a gente vai entender direitinho por que esse texto está na Bíblia, na Palavra de Deus. Por enquanto a gente está tentando descobrir do que ele fala, né? Mas no próximo bloco a gente já vai querer saber o que isso, como isso nos afeta e como isso interfere na nossa vida. Uau! Agora é hora de você aparecer aqui no programa, né? Vejam só, quem assiste ao Vejam Só. Tá chegando o fim do ano, nós vamos ter um sorteio legal aqui. Estamos batalhando lá com o pessoal de Monte Verde para dar mais um fim de semana aí pro ganhador, né? Passar lá um fim de semana em Monte Verde, é um lugarzinho bonito. A enciclopédia teológica, né, publicada ou editada pelo irmão Jamierson Oliveira, já está garantida. Esse presente está garantido. A gente vai batalhar mais alguns aí, da Casa Publicadora, né? Com certeza. Vamos conseguir aí a foto autografada do pastor Leandro Quadros, né? Aí vai dar azar do pastor Vailate, sei lá. Vamos ver. Tá? Mas o importante é você fazer a fotografia de quem assiste ao programa na sua companhia e publicar com as devidas informações, o nome de todo mundo e mais a cidade e o estado que você mora. A publicação deve ser feita no facebook.com/programa Vejam Só, tá? Primeira foto de hoje vem lá de Natal, no Rio Grande do Norte. É a Albinha Freitas que assiste ao Vejam Só, olha só. Vai lá. Deus te abençoe, viu, Albinha? Um ósculo santo para o povo de Natal, estado do Rio Grande do Norte, eu ainda não conheço, não. Em São Luís do Paraitinga, em São Paulo, Fernanda Atamis. Ô, Fernandinha, conheci a sua cidade, Deus abençoe você. Foi no começo desse ano, estive lá em São Luís do Paraitinga, né? Não, foi ano passado, no Corpus Christi do ano passado, fui lá ver os tapetes, muito bonito lá. Obrigado pela sua audiência. Voltamos ao Rio Grande do Norte, mas agora em Alexandria. Eu não sabia que tinha uma cidade chamada Alexandria, né? Será que o Clemente de Alexandria era do Rio Grande do Norte? Verdade. Né? A Anaélcia Almeida, tá aí, né? Anélcia Almeida. Obrigado pela sua audiência, Anélcia. Deus te abençoe. Agora para Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, João Batista Vieira. Valeu, João. Deus te abençoe. Ô estado lindo que você mora, né? Santa Catarina não tem lugar feio. Todo lugar lá é bom. Em Sergipe, Aracaju, nós temos a Maria Helena, essa jovem aí que assiste ao programa. E ela não disse quem foi que bateu a foto, né, ô Maria Helena egoísta? Tem que dizer quem bateu a foto, você que não foi. A não ser que você tenha posto lá no tempo, né? Pode ser também, né? Temporizador. No temporizador, pode ser. Mas se for outra pessoa, Maria Helena, você faz outra foto e põe o nome dele, tá bom? E manda para nós aqui. E a última foto de hoje não tem informação a respeito do local. É a Ana Beatriz de Souza Leitão e o Otacílio Araújo Leitão, que estão eclipsados, né, pela luz do programa que está lá atrás. Mas é esse casal simpaticão aí que está aqui na frente. Deus abençoe, Ana Beatriz e Otacílio. Manda outra fotografia com a informação que está faltando, tá bom? Vamos lá. Muito bem. No bloco anterior, nós discutimos bastante qual era
do que o texto está de fato falando, né? O pastor Vailate, o pastor Leandro Quadros deixou bastante claro, desde a primeira fala dele, que o entendimento dele é que o texto se refere a uma briga judicial entre o diabo e o arcanjo Miguel, envolvendo a ressurreição de Moisés, certo? É isso? O que o diabo queria impedir, na sua opinião, pastor? Eu creio que ele impedia a trasladação dele, porque como ele havia pecado, ele não era digno da vida eterna. Só que aparece Miguel em cena, o ressuscita, né? E não dá satisfação para ele. Depois daquela contenda, até no contexto de Judas 1, né? Ele argumenta assim, olha, se seres celestiais não ficam dizendo palavras difamatórias, quem é um ser humano para fazer esse tipo de coisa? Aí ele deixa que Deus o repreenda e leva ele mesmo assim, né? Por isso que Adam Clarke comenta que para ele aparecer na transfiguração, tinha que ser o corpo realmente. E eu gosto de um pensamento de outro comentário, reverendo, que diz que Elias foi levado vivo para o céu como um símbolo dos justos que irão para o céu sem experimentar a morte. E Moisés como um símbolo dos justos que experimentarão a morte, mas que todos estarão lá, seja os que foram, seja os que ainda irão, unicamente pelos méritos de Jesus Cristo. Então eu vejo algo de cristocêntrico, e quando entendemos a ressurreição de Moisés, essa disputa envolvendo algo judicial, como também argumenta Adam Clarke, eu vejo que nós temos uma visão mais ampla do conflito cósmico entre o bem e o mal. Interessante, bacana. Eu quero explorar isso. Tudo bem, mas... depois um pouco mais. O pastor Carlos, deixa eu explorar um pouquinho a sua sapiência técnica, antes de a gente entrar na sua perspectiva porque o senhor não disse até agora no que o senhor crê, né? O senhor só falou no que se diz, mas não vai escapar. Mas antes disso, vamos lá. Pastor, quem foi Judas? Bom, Judas, ele é visto nesse texto normalmente pelos estudiosos como sendo irmão do Senhor, irmão de Jesus. Se Jesus tinha 2 discípulos chamados Judas, um morreu. Exato. Não é esse outro? Não, então, esse aqui ele é visto como Judas, como sendo, na verdade, um irmão de Jesus, apesar dele não se apresentar como tal, ele se apresenta como servo, né? Então, aqui nós já temos uma importante lição para a nossa vida, porque mesmo sendo irmão de Jesus, como normalmente os comentaristas e os entendedores dessa epístola dizem, ele faz isso como um gesto de humildade, e embora tenha sido irmão carnal de Jesus, ele na verdade é o seu servo e vê a Jesus mais do que como seu irmão, como na verdade Senhor, como Salvador, como Deus. Então, em geral, o Judas da epístola ele é visto como Judas, irmão de Jesus. Como é que se sabe se ele não fala? Então, normalmente nós vemos isso por alguns estudos, né? Essa é uma hipótese, tá? Nós não temos assim dados contundentes, mas temos algumas outras informações nos evangelhos que vão mencionar, olha, aqui está Judas, está fulano, está cicrano. Então, com base nisso é que existe esse tipo de entendimento. Tem algum testemunho de autoridades do primeiro século? Olha, agora você me pegou, viu, Heber? Eu não lembro exatamente, agora não me vem ninguém primeiro, segundo, enfim, os pais da igreja? Tá, não me vem assim ninguém à mente, mas eu sei dizer que hoje, entre os estudiosos, eu não me recordo de nenhuma citação que diga a respeito à autoria. Né? Mas normalmente hoje, entre os estudiosos, é praticamente consenso, que é Judas é irmão de Jesus. Na sua opinião, o que o texto está contando? Bom, vamos lá. Que há uma espécie de uma disputa legal, como o reverendo, como o pastor Leandro disse, eu até entendo também que há, porque aqui a palavra que aparece aqui, mas o arcanjo Miguel, quando contendia, aqui nós vemos a palavra dielegeto, que vem de dialegomai, cujo sentido básico é discutir, debater, arrazoar, argumentar e tem um tom forense. Nesse ponto nós concordamos, né? Além disso, a disputa, ao contrário do que a televisão mostrou nas imagens, né, os dois sujeitos ali brigando, um agarrando no outro, claro que é só uma forma de nós tentarmos contextualizar, mas a palavra grega que aparece aqui para disputa, ela aponta para a ideia de um diálogo, de um arrazoado, de um debate, de um argumento e contra-argumento. A questão é saber acerca de que assunto Miguel e o diabo argumentavam e contra-argumentavam. Esse é o X da questão. Então, o que eu tenho dito desde a minha fala inicial é que nós não temos como saber isso ao certo.
O professor Leandro, ele citou Adam Clarke, citou Oscar Cullmann, que são grandes estudiosos, mas, a meu ver, citá-los não serve para nós fundamentarmos esse tipo de perspectiva da ressurreição de Moisés, né? Porque senão eu cometeria a falácia do apelo à autoridade. Quer dizer, ele citou 2 autores, eu poderia citar aqui dezenas, centenas de outros que vão bem na contramão disso. Aliás, hoje, a opinião minoritária é que nós teríamos aqui Jesus nesse texto e que, na verdade, eles lutavam para ver sobre a ascensão, sobre a ressurreição de Moisés. Mas eu acho que aí, pastor, esse tipo de informação... Acho que o que o pastor Leandro mostrou e eu fez com muita propriedade Perfeito. é que não são só os adventistas. Porque tem muito crente que acha, não, isso aí foi a Ellen White que inventou. Não foi. Não foi. Não foi. Heber, me permita dizer, eu sei disso e até imagino, não tenho aqui o dom da presciência, mas imagino que ele vá citar Calvino, de repente, no 16º século, que faz menção a isso. Talvez ele vai citar Matthew Henry, que entre os séculos 17 e 18 fazem essa citação. Talvez ele vai citar John Wesley, que também faz, todos eles citando textos de Daniel capítulo 10. Agora, a questão Daniel capítulo 10? Sim. O que Daniel capítulo 10 tem a ver com isso? A referência a Miguel ali, muitas vezes eles entendem que Miguel ali é outro assunto. Daniel 10 ainda. Depois a gente fala disso. Mas ok. Mas vamos entrar na questão da ressurreição, tá? Sim, senhor. Qual é a questão? Existem ao todo 10 referências, 10 casos de ressurreição na Bíblia, com exceção da ressurreição futura, escatológica de Apocalipse. Nós temos 10 casos. Nós temos 3 casos no Antigo Testamento, depois posso citá-los se for você achar conveniente, e temos 7 casos no Novo Testamento. Nós não temos nenhum único caso ou uma possível referência a um hipotético caso de ressurreição de Moisés. Nós não temos. Então, a minha preocupação é que esse tipo de comentário que o professor fez, embora tenha citado pessoas muito gabaritadas, como Adam Clarke e Oscar Cullmann, ele é baseado no silêncio. É aquela coisa, nós temos 10 casos de ressurreição, né? Poxa, Moisés é uma das personagens mais importantes das Escrituras. Se a ressurreição dele fosse uma coisa tão óbvia, tão clara, por que nenhum autor bíblico a citou? Nós não temos nenhum autor bíblico que cita, que faz nenhum tipo de menção. Então, envolve uma elucubração, uma inferência, uma dedução. Então, essa é a preocupação, né? Como é que o senhor vê isso, pastor? Eu vejo, pastor, com muito respeito ao meu... considero já amigo desde agora, pela educação que ele tem, sabe discutir ideias, sim, né? Sim. Eu considero o seguinte, eu não consigo ver, por exemplo, o evento da transfiguração apenas como uma visão simbólica ou um espírito lá aparecendo. Vou dar 2 motivos. Primeiro, se fosse o espírito de Moisés, como outros teólogos creem, nós estaríamos a ter que aceitar que aqui teve uma sessão espírita. E aí nós entramos num problema seríssimo, porque o Cristo que inspirou Deuteronômio 10 a 14 abomina o espiritismo. Verdade. E já pensou Cristo tendo uma reunião espírita com Moisés, aí Pedro está vendo aquilo, ele podia interpretar assim, mas como? Eu aprendi na Torá que eu não posso conversar com espíritos. É a mesma coisa que Cristo fazer assim, ó, filho, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Tanto que a Bíblia de Estudo Defesa da Fé, que obviamente os autores são imortalistas, eles concordam de que aqui não se pode argumentar que não fosse Moisés, porque senão nós vamos dar margem para o espiritismo. Um segundo ponto, reverendo e querido pastor, sim, o termo ali em Mateus 17:9, quando fala de visão, que alguns autores dizem, por exemplo, que é uma visão simbólica, a palavra romara, né? De acordo com o Dr. Tasker, professor emérito de exegese do Novo Testamento, ele diz que a tradução visão, ela está errada. Esse autor emérito, doutor emérito, diz o seguinte, a tradução a visão, tororama, não é muito feliz, pois pode dar a impressão de que a experiência da transfiguração foi de natureza de um sonho. O que vistes é a melhor tradução. Então, nós não podemos imaginar uma visão simbólica, nós podemos imaginar que Cristo, ao ter um diálogo com Moisés e Elias, foi um diálogo real. E tororama não é uma tradução feliz de acordo com esse erudito. E uma coisa interessante também, lógico, Norman Champlin é imortalista também, crê que foi o espírito de Moisés que apareceu ali, mas ele tem uma observação interessante no seu comentário, ó.
A maior parte dos intérpretes compreende corretamente que eles, Moisés e Elias, realmente apareceram. E não há razão alguma para que se negue a possibilidade de tal aparição. A palavra visão não equivale à fantasia e não implica em que tal acontecimento não tenha incluído a presença autêntica de Moisés e Elias. Então, lendo o texto de forma simples, como por exemplo, Lucas 9:30, tem a expressão assim, ó, estavam com ele 2 homens ou 2 varões. Aqui não dá uma ideia de simbolismo, né? No verso 32, ó, viram a glória dele e aqueles 2 homens que estavam com ele, né? Então, se nós lermos o relato bíblico de forma simples e entendermos que o termo torrorama não é uma visão simbólica, mas algo que realmente aconteceu, de acordo com esse doutor emérito em exegese do Novo Testamento, nós vamos chegar à conclusão que a transfiguração é uma prova clara da ressurreição de Moisés. Até porque é o seguinte, Enoque, ele só pôde ir para o céu com o corpo, Gênesis 5:24. Elias, de acordo com 2 Reis 2, só pôde ir para o céu com o corpo. Por que Moisés seria uma exceção? Não tem lógica isso. Não há salvação fora do corpo, de acordo com o teólogo Oscar Cullmann, né? Vamos lá. Bom, primeiramente nós temos que ver o seguinte. A palavra Rorama, o substantivo Rorama, aparece 12 vezes no Novo Testamento. E em nenhuma destas ocorrências, a única que aparece em Mateus, capítulo 17, versículo 9, portanto é um rapax legomenon em Mateus, é uma palavra única em Mateus, ela aparece as outras 11 vezes em Atos. Uma vez Rorama aparece em Mateus e 11 vezes em Atos. E em nenhuma dessas ocorrências, se você comparar o texto, nós podemos entender, apesar da compreensão de Tasker e de outros autores, que Rorama seja algo diferente de uma visão sobrenatural, não algo real. O que eu quero dizer com real é óbvio que Pedro e os discípulos, o que eles viram era real, mas isto não significa necessariamente que Moisés e Elias, quando aparecem ali, estavam ali realmente. Como nós podemos ver isso? Tem aqui as 12 ocorrências de Rorama, mas tem uma citação que faz, eu creio que ela é bastante importante no texto grego. Que aí eu vejo que essa citação do Tasker, por exemplo, eu vejo, com todo o respeito do mundo a ele, eu sei que é um estudioso também, né? Mas eu vejo que ela está equivocada, porque nós temos que comparar uma palavra, para fazermos uma boa exegese, nós temos que ver todas as ocorrências de uma palavra no corpo escriturístico. Como eu mencionei aqui, o Novo Testamento menciona 12 vezes Rorama, e em todas as ocorrências, se você ler como uma visão sobrenatural, Rorama se encaixa perfeitamente nas 12 ocorrências. Mas, como eu não terei tempo de ler todas elas, tenho todas elas aqui disponíveis, eu quero citar uma que ajuda, na verdade, a desmentir num certo sentido, não estou dizendo que o reverendo está mentindo, não é isso, mas que ajuda a contradizer esse pensamento. Atos capítulo 12, versículo 9. Olha o que diz o texto. E Pedro, saindo, o seguia ao anjo, e não sabia que era real. Aqui aparece a palavra grega aletes, real, verdadeiro, genuíno. Aletes é a raiz verdade, não é? Isso, mas aí seria aletheia. Né? Aqui quer dizer algo verdadeiro, real ou genuíno. O que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão, Rorama. Para o autor, para Lucas, autor do mesmo evangelho que ele citou agora, Rorama é uma visão sobrenatural, ou como ele mencionou, simbólica, enquanto que aletés é contrastado. Isso significa que Rorama não pode ser visto do jeito que o pastor mencionou, que o professor Leandro mencionou. Senão eu teria que explicar como entender Atos 12, 9. Repetindo, e Pedro saindo seguia o anjo, e não sabia que era real, aletés, real, verdadeiro, genuíno, não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma Rorama, uma visão. Então ele contrasta Rorama com aletés. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Qual a dificuldade de entender o evento da transfiguração como uma visão? Pegar o caso de Atos. Sim. Pedro achou que ele estava sonhando que estava saindo da cadeia. É isso que eu entendo que está escrito lá. Ele achou que ele sonhou ele achou que estava sonhando que estava saindo da cadeia, né? E daí ele percebeu que não era sonho, que ele estava saindo da cadeia de verdade. O fato de haver um anjo envolvido não tem, na minha maneira de ver,
cuidava que era uma visão. Então, quer dizer, o anjo não estava lá, o anjo estava lá, e ele saiu da cadeia. Moisés e Elias apareceram lá. Eles não sonharam com aquilo. O seu argumento, você justamente deu razão que eu estou falando. Pedro viu que era real. Ele diz, é aletés. Não, eu pensei que era rórama, mas não é rórama, é aletés. A palavra que aparece em Mateus 17:9 é aletés. É rórama, é justamente isso então, que você disse. A transfiguração não foi real, pastor? Não, eu entendo. Não, peraí. A transfiguração foi a transfiguração de Jesus. Não foi a transfiguração de Moisés e Elias. Eles aparecem ali numa visão. A visão diz respeito a Moisés e Elias. E Jesus, ele está ali junto, ele conversa com aquilo, mas com um elemento que é visionário. Com aquilo o quê? Com aquela visão. Com aquela visão. Moisés e Elias não estavam lá? Não, eles não estavam ali literalmente, porque rórama implica numa visão que aponta para um elemento sobrenatural. Então o senhor vai ter que explicar para nós o seguinte. Sim. Eles não estavam lá porque Moisés era morto, então era só o espírito dele que estava lá. Mas Elias não morreu. Nem o espírito. Elias não morreu. Perfeito. E como é que tem um vivo e um morto juntos no mesmo lugar? Por isso que é uma visão. Eu não entendi. Veja bem, o que o reverendo está colocando aqui, o pastor Leandro está dizendo, ele está dizendo ali que ocorreu algo real, tá? Algo real. Isso para mim não foi algo real no sentido de... Claro que a visão foi algo que ocorreu, mas não eram as pessoas de Moisés e Elias que estavam ali. Eles estavam ali por meio de uma visão. E para provar que é uma visão, eu disse que rórama aparece 12 vezes no Novo Testamento. Se lermos cada um dos versículos, tenho todos eles disponíveis aqui. Todos eles todos unanimemente, eles apontam para uma visão sobrenatural, ao contrário do que Tesker disse. Tesker... Eu não sei o contexto do comentário, parece-me, ele deve ter, o professor Leandro deve ter citado aquele livro de Tesker, que é o Capa Azul, da editora Vida Nova. Eu tenho aqui cristão. A fonte dele, posso passar depois para o... se é Tesker é ele é o único comentarista que fez em português é ele. Agora, a questão é, se a gente pegar o dicionário de grego, léxico... da série Cultura, realmente. É isso mesmo, então, é por isso que eu já sei. Então, o trabalho de Tesker, ele está citando ali isoladamente. Se você pegar o léxico grego-português baseado em domínios semânticos de Johannes Low e de Naida, você verificar que a referência feita a rórama aponta para uma visão sobrenatural, não para algo real. E estou provando isto contrastando em Atos 12. O próprio Pedro, que aparece na visão de Mateus 17, ele diz, olha, eu pensava que isso era rórama, uma visão, e não sabia que era aletés, verdadeiro. Ele contrasta as duas terminologias gregas. Tudo bem. Eu, como leigo, entendo o seguinte, seja visão ou não seja visão, o que aconteceu no Monte da Transfiguração foi algo real. Elias e Moisés estavam... A forma de eu entender... a base bíblica para o seu entendimento eu vou ler aqui depois. A minha maneira simples de enxergar a transfiguração foi o seguinte, Deus abriu o céu. Onde é que estão Moisés e Elias? Eles estão no mundo espiritual, no mundo celestial, melhor falando, né? No mundo celestial. O que Jesus fez? Ele se transfigurou para poder entrar em contato com o mundo celestial. E quem conversou com Moisés e Elias não foram Pedro, Tiago e João. A hora que Pedro abre a boca, acabou tudo. Quem conversou com os seres celestes, ou que estavam no céu, foi Jesus. E Jesus podia, porque Jesus é um ser celeste. Reverendo, o verso 31 de Marcos 9 nos mostra que é impossível a visão não ter tido a presença dos dois. Mesmo que a visão, né, seja algo sobrenatural, olha o que acontece no verso 31, ó. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Ou seja, Jesus não estava tendo um diálogo com duas coisas simbólicas, ele estava tendo um diálogo com alguém que estava ali. E eu concordo, em parte, com a análise linguística do pastor, mas temos que analisar uma coisa. Mesmo que o termo tenha um significado restrito, em contextos diferentes ele pode significar outra coisa. Então, se nós analisarmos Mateus 17:9 com esse texto paralelo, que menciona um diálogo real de Cristo, ele está conversando com eles sobre o que iria acontecer, a morte dele na cruz. Então eu imagino eles ali incentivando, confortando para dar prosseguimento. Então eu não consigo ver base contextual para dizer que foi uma visão simbólica. Cristo, literal, conversando com dois seres totalmente... Jesus abriu o céu literais. E mostrou lá, ó, tem dois irmãos aí que vão bater. Tanto é que Pedro quer construir tenda para eles.
Aí tem um detalhe interessante, né? Você construir prendas. Mas aí me permita, perdoe, viu? Não, fique à vontade, por favor. Aí tem um detalhe, Pedro quer construir, mas o que diz Marcos 9,6 no texto paralelo deste que o professor Leandro está citando? Pois não sabia o que dizia porque estavam assombrados. Pedro não tinha a menor noção do que ele estava falando. Para variar. Então a questão assim não é tão fácil. Então a minha preocupação é tanto uma questão linguística, reitero, Horama nas 12 ocorrências, se visto como uma visão simbólica ou sobrenatural, ele se encaixa nas 12. Ok. Posso fazer um comentário adicional, reverendo? Deve. Pedro, querido pastor, ele não sabia o que dizia, não porque ele não sabia quem ele estava vendo. Claro porque que ali, sabia. em 2 Pedro 1,16, ele fala que ele foi testemunha ocular do negócio. Aquilo Ele marcou a não vida sabia dele. o que dizia pelo seguinte: o que eu faço? Eu estou vendo 3 indivíduos, eu vou construir 3 tendas para eles ficarem aqui? Então, nesse sentido, ele não sabia. Agora, ele sabia quem estava ali, tanto que está o registro bíblico aqui E para ele nós. cita o nome deles. Sim. Vamos ver como as pessoas... Acho que todo mundo disse não sei. Mas, enfim, como as pessoas entrevistadas pelo Zeca no Reduto dos Crentes explicaram a passagem de Judas 9. Por que o arcanjo Miguel lutou pelo cadáver de Moisés? Essa passagem está na Bíblia, lá no livro de Judas. Porque ele queria o corpo de Moisés para ele, né? Pelo menos na Bíblia relata que... Porque Moisés foi uma pessoa muito importante, né? Tanto que ele foi um dos primeiros, os únicos que chegou a ver Deus. Então, o arcanjo Miguel lutou porque Satanás queria mesmo. Satanás, ele tinha sede da alma dele, né? Da vida dele. Então, e tanto que a Bíblia não relata o que aconteceu com ele, nem que ele morreu, mas que fala que ele foi com Deus, né? Então, realmente, eu não assisti, né, o programa, mas eu já vi essa parte na Bíblia, que o Satanás, ele lutou muito mesmo, porque ele tinha muita fúria, né? Ele queria mesmo a vida para ele, e Deus guardou ele até o final, né? Ali naquele momento, Deus estava preservando, né, o corpo daquele homem tão, vamos dizer assim, daquele homem que foi preparado por Deus, usado por Deus, e Deus estava preservando aquele corpo para que, eu creio assim, para que não viesse a ter uma exposição maior sobre a respeito de Moisés. Na verdade, eu acredito que já seria uma astúcia do próprio Satanás de querer provar uma idolatria, né? Que você já imagina se ele tivesse achado o corpo de Moisés, que já existe tanta idolatria, e como seria o grande Moisés, hoje a idolatria tinha tomado conta até mesmo no meio cristão, né? Louva a Deus que Deus ocultou esse corpo de Moisés. Achei até que ia ser Muito bom, diferente, pessoal, né? Interessante. Queimei minha língua. A gente vai para o intervalo, na volta vamos discutir o que essa passagem nos edifica e nos instrui e nos torna melhores. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta com o programa. A gente vai deixar o Vejam Só Que Coisa para o final, se tiver tempo. Senão a gente guarda para outra semana aí, tá bom? Porque o tema está muito quente e eu quero reservar o tempo aqui para o pastor Leandro Quadros, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o pastor Carlos Augusto Vailate, ministro da Igreja Evangélica Jaboque, poderem explicar para nós o texto. Começando aí a apertar um tiquinho mais o pastor Vailate. Vamos lá. O senhor mencionou uma coisa que me surpreendeu. Sim. Calvino e Wesley defendiam a ideia da ressurreição de Moisés? Não, ressurreição não. Eu acabei citando em outro contexto. Calvino, Matthew Henry e John Wesley, eles admitem a possibilidade de Miguel no texto de Daniel capítulo 10, versículos 13, 21 e Daniel capítulo 12, versículo 1, ser uma referência a Cristo. Eu só disse isso porque eu sei que essa é uma crença com a qual os ele mencionou isso, porque você trouxe isso à baila. Então, é isso que eu estou achando até estranho. Eu vi que ele não citou até agora, mas eu tenho certeza que se eu perguntar, ele crê nisso. Com certeza. Perfeito. Não é esse o tema. Não, eu sei, mas está dentro do versículo. Tá bom. Porque na visão adventista foi Jesus quem brigou com o diabo. Exatamente. É isso que eu quero colocar. Tá, e pelo jeito os adventistas estão em boa companhia. Olha... Calvino, Wesley, mas Calvino e Wesley para mim já basta. Matthew Henry. Não, de novo, respeitando todos esses autores e tudo, é o que eu falei. Na época até havia
Wesley vai dizer em um dos seus comentários de Daniel 10, versículos 13, 21 e tudo, que muitos acreditavam nisso na época, e Calvino também vai dizer. De novo, não é essa a questão. Mas isso é importante, pastor, sabe por quê? Sim, Existe, aqui o verbo é rasgado, o senhor não, Tá por favor, não se certíssimo. ofenda. Por favor. Mas existe até por razões históricas, uma certa... adventista tal, eles são idólatras de Ellen White. Não, então é como se a Ellen White tivesse inventado tudo. Não. E não é verdade. Perfeito. Aí, ó, Calvino e Wesley concordam. Perceba que desde o início, não só por causa do tema, assim quando debati com outros adventistas, independentemente de tudo, eu sou cristão. Eu tenho que tratar todos com respeito, independentemente dos posicionamentos. Nós discordamos, mas eu tenho todo o respeito do mundo. Até porque vocês vão partilhar a eternidade junto. Então, para bom o se professor. Então, é diferente, viu, Weber? Então, assim, eu não sou daquela coisa de ficar taxando o outro de herege. Então vamos dar tal. essa informação é boa. Não, Olha, é importante. Agora, só me permita agora dizer, de novo, apesar, em que pese, é aí que eu quero chegar, tá? Em que pese, com todo o respeito e deferência possíveis, a Igreja Adventista, a pessoa do professor Leandro Quadros, a estudiosos adventistas e não adventistas, a Calvino, a Matthew Henry, a John Wesley, independentemente dos conflitos interpretativos deles, em que pese isso, a questão que eu quero colocar aqui, biblicamente, eu quero tentar chamar para isso, porque isso tem a ver com o nosso tema de Judas 9. A questão é, a palavra Micael, em hebraico, ela aparece 15 vezes ao todo na Bíblia. De novo, perceba, Heber, que normalmente quando eu participo dos debates, sempre que possível, eu busco chamar para a Bíblia, né? Não que John Wesley não tenha feito, os adventistas não façam, não é nada disso, mas eu busco fazer assim. Então, a questão é a seguinte: das 15 ocorrências de Micael na Bíblia, 13 das quais no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento, uma delas Judas 1:9, a outra Apocalipse 12:7, não há nenhum texto que claramente vincule ou relacione Miguel à pessoa de Jesus. Então, é a aí gente que eu quero pode chegar. fazer um debate sobre isso. Não quero queimar esse tempo. Entendeu? Miguel pode ser Jesus. Tem argumentos fortíssimos. Eu só entrei nisso porque está no contexto de Judas 9. Tudo bem, mas eu pensei que teria desdobramento, nem só o por isso. pastor Leandro invocou esse tipo de coisa. Eu quero fazer só uma observação, pastor, não para sair do Lógico, tema, para esclarecer uma coisa que eu achei bonita que o pastor falou. Ele não nos tornou hereges por isso. Por quê? A nossa crença de que Cristo é Miguel é a mesma de Matthew Henry. Nós não usamos, por exemplo, como testemunho de Jeová. Eles dizem que Miguel é Cristo para dizer que ele é criado. É verdade. Mas a nossa crença não é assim. Nós cremos que Miguel é um título honorífico de Cristo, que ele assume quando está em disputa direta com Satanás. Por quê? Em Isaías 14, 12 a 14, o diabo disse assim, ó, eu subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Nós cremos que o nome Miguel, quem é como Deus, é um desafio de Cristo a Satanás, dizendo o seguinte, ó, eu só posso ser como Deus. Então a nossa compreensão não é herética. A adventista faz de Cristo uma criatura, não. As testemunhas de Jeová, sim. Agora a nossa compreensão é de Matthew Henry. E eu agradeço aos pastores. Sua palavra é extraordinária. Sua palavra é muito boa. Por quê? A discussão entre se Miguel é Cristo ou não, no contexto adventista que o senhor acabou de explicar, é uma discussão de nome, não de pessoa. Pronto, o senhor matou a charada. De nome. Acabou. O senhor matou a charada. É isso aí. Diferente da seita dos testemunhos de Jeová, onde o Cristo é criado. É criatura. Com a teologia bíblica. Aí acabou. Heber, só me permita, eu não estou equiparando nesse aspecto os adventistas aos testemunhos de Jeová. E eu tenho percebi certeza. Mas Isso é todo muito crente claro. que eu conheço faz isso, pastor. Não, mas eu sei, mas Por aí isso que é um a gente tem que equívoco. esclarecer. Por isso que eu estou tratando, eu sei, os adventistas veem, Jesus é Deus, não é criatura, isso é muito claro. A única coisa que eu só entrei neste assunto porque eu entendo que ele está dentro de Judas 9. É só por isso que eu falei. E nesse sentido é que eu disse que, apesar dessas questões todas e guardadas as devidas ressalvas, ainda assim eu não entendo que Miguel seja um título honorífico de Cristo. Miguel não tem nada a ver com Cristo, nesse sentido, respeitando e entendendo o posicionamento distinto, que fique muito claro. Vamos voltar para a passagem de Judas 9. Eu quero saber agora do pastor Leandro Quadros, como ele entende o benefício dessa passagem para a nossa vida como crentes e servos de Deus? Muito boa pergunta, pastor. Eu entendo que essa passagem pode nos ampliar a compreensão do conflito cósmico e nos mostrar o seguinte: há coisas seríssimas por trás do conflito cósmico. E que, se Jesus pôde levar Moisés para o céu com antecedência, porque o seu poder e sacrifício tem poder para isso,
Imagine com a dívida paga na cruz do Calvário. Eu e você poderemos estar lá sem dúvida. Não tem diabo que questione o fato de nós três aqui sermos grandes pecadores. Se Cristo levou Moisés para o céu com um cheque pré-datado e pagou na cruz, a minha e a sua dívida está paga. Mas, pastor, lembre-se que boa parte da sua audiência é imortalista, como o senhor falou aí várias vezes, né? O imortalista é aquele que crê na imortalidade da alma. Todo mundo crê que Moisés foi para o céu, não em corpo. Por que? Porque para o senhor é tão importante que Moisés tenha ido em corpo para o céu? Muito boa sua pergunta, reverendo. Pelo seguinte, quando estudamos 1 Coríntios 15, 44 a 51, o apóstolo Paulo não admite uma redenção fora do corpo. Verdade. Ele apresenta o corpo espiritual, esse corpo carnal sendo transformado pelo corpo espiritual. Então, eu gosto muito de uma citação também de Oscar Cullmann, que ele fala assim, ó, ao contrário da filosofia grega, a filosofia grega ensina que o corpo é a prisão da alma. Isso. A Bíblia, em 1 Coríntios 6,19, ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, pastor, reverendo, a compreensão grega e judaica cristã da natureza humana não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, como a redenção na Bíblia é apresentada como sendo do corpo, ou seja, Deus não quer levar um espírito desencarnado para o céu, Ele quer você, Ele quer a mim, Ele quer preservar a nossa identidade. Então, nós não conseguimos imaginar uma redenção sem o corpo. Por isso mesmo que uma das doutrinas mais centrais da fé cristã é a doutrina da ressurreição. Da ressurreição dos mortos. E nós cremos... Mas a gente não pode ter um avant-première só em espírito lá no céu? Boa sua pergunta. Ué, né? Nós cremos, reverendo, que a doutrina da ressurreição, ou melhor, a doutrina da imortalidade natural da alma, ela diminui a importância de alguns ensinamentos bíblicos. Por exemplo, o cuidado com o corpo. O cuidado com o corpo. Que aí está um detalhe, é grego, né, de que o espírito é mais elevado que o corpo. Um outro detalhe interessante, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, quando Paulo diz no verso 18, confortai-vos com essas palavras, ele diz assim, ó, se conforte com a doutrina da ressurreição. Ele não nos dá a possibilidade de nos confortarmos com a existência de um lugar intermediário, porque na mente de Paulo não entra essa hipótese, mesmo que eu sei que eruditos usam Filipenses 1:23, 2 Coríntios 5:8, mas há explicação contextual para esses textos para provarmos que o pensamento de Paulo era o pensamento judaico-cristão, ou seja, a natureza humana é holística. Mas Lucas 16 vai ser uma pedra no sapato. Ou essa parábola do rico e Lázaro é uma coisa interessante para a gente analisar, viu? Dá um debate muito bom. Topa vir? Com prazeraço, pastor. Opa, tá marcado. Tá marcado. Opa, beleza. Bom, vamos lá. Pastor, e para o senhor, qual é o grande ensinamento, qual é a grande lição espiritual que a gente tira desse texto? Por que ele está na Bíblia? Heber, contextualmente, eu entendo o seguinte, que o arcanjo Miguel, ele é empregado em Judas 9 como um exemplo de submissão e obediência ao Senhor. Isso nós vemos que isso ocorre em contraste com os anjos insubmissos, que não guardaram o seu principado e a sua habitação em Judas 1:6, e em contraste também com os homens hereges e insubmissos que rejeitam a dominação de Judas 1:8. Então, a ideia de Judas é, aprendam com o arcanjo Miguel, que mesmo sendo um arcanjo do alto escalão dos anjos, quando ele disputou com o diabo acerca do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar um juízo, um veredito de blasfêmia. Ele não acabou querendo condená-lo como se ele fosse um blasfemo, mas ele disse, olha, essa parte não me compete, eu não tenho autoridade para tal, que o Senhor te repreenda, ou que o Senhor te puna, ou que o Senhor te castigue, de acordo com as várias compreensões do termo grego, do verbo grego epitimao. Então a ideia é, aprendamos a sermos submissos e obedientes às autoridades constituídas, assim como o arcanjo Miguel foi, que mesmo diante do diabo, ele não o repreendeu em si, né? Ele não o acusou e não o condenou pelo seu pecado de blasfêmia, mas ele delegou ao Senhor, que é o único e verdadeiro juiz, para que este viesse a condená-lo neste sentido. Eu gosto do seu comentário, porque eu vejo ali Miguel, que na minha compreensão é um título de Cristo, né? Como um Deus de classe. Ele não entrou naquela baixaria de Satanás. Então essa é uma lição, pastor, muito importante que o senhor apresentou para nós, que o cristão não tem que entrar em baixaria, mas ter classe. Sim. Agora, uma vez eu apresentei esse texto para a doutora Neuza Itioca, quando eu fui aluno dela, né, no curso de batalha espiritual, muitos anos atrás,
e ela disse que Miguel não pode, ela crê que Miguel é um anjo, né? Ok. Então ela disse que Miguel não podia mesmo repreender o diabo, mas nós podemos porque Jesus nos deu essa autoridade. Então, mas a questão no contexto, se você me permite, Heber, a questão é a seguinte, que eu entendo, até, bom, eu tirei aqui da página, mas a questão é a seguinte, quando ele não ousou pronunciar um juízo de maldição ou juízo infamatório, ali a expressão grega, né, krisin blasfêmias, quer dizer, um juízo de blasfêmia. Uma das compreensões é que Miguel, ele não quis acusar ou condenar o diabo pela blasfêmia. É nesse sentido. Ele não tinha poder, ele não tinha atributos, ele não tinha condição de dar um veredito do pecado de blasfêmia. Exato, ele fala que o Senhor te repreenda ou puna, porque assim, o termo grego ali, epitimal, ele pode ser visto como algumas traduções catalana, italiana, algumas inglesas, como o Senhor te puna. Então ele está dizendo, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições e não é da minha alçada. E se você muda o verbo repreender para punir, é diferente. Então, exato. Porque assim, se eu leio lá, o Senhor te repreende, eu não posso repreender o diabo, mas Jesus não mandou a gente repreender o diabo? Exato, não mandou repreender o mal? Exato. Então, aí é que está. Mas a ideia que eu tenho desse texto é diferente. Não é de repreender no sentido de expulsar como Jesus faz. A ideia é que o Senhor te puna pelo pecado de blasfêmia. Agora tudo bem. Da expressão grega ali presente. Não, concordo plenamente. Plenamente, esse é o sentido ali e é uma das lições espirituais mais importantes para nós. Então você está vendo que o texto, que é obscuro, né? A gente começou falando que ele era obscuro, ele tem uma função. E aí a gente se perde nessas bobagens aí de levar como é que vocês falaram aí? Eles estavam brigando por causa de um enterro, né? O diabo não queria que o Moisés tivesse um enterro. A tradição judaica, na sua maior parte, entende que é a ideia do enterro e da idolatria. Mas né? você que é hebraísta, me explica. Sim. O cara morreu. Que diferença faz se ele vai ter um enterro digno ou não? Então, aí é que está, segundo a tradição, de novo, não é um assunto que está claro na Bíblia, isso é mera tradição, tá? Assim como, me permita de novo relembrar e respeitosamente, a ressurreição também não aparece clara, a meu ver, claro, né? O pastor, ele verá ela como clara, a partir de Mateus 17. Eu estou perguntando o enterro. Perfeito. Então, a questão é a seguinte, segundo a tradição, Miguel, ele luta com o diabo porque o diabo, ao saber que Moisés ele havia assassinado o egípcio em Êxodo capítulo 2, versículos 11 e 12, ele entende que ele não tinha ou teria direito a um enterro digno, porque segundo parte da tradição judaica, Miguel, Gabriel e outros anjos, numa paráfrase do Targum Pseudo-Jonathan, que traz uma leitura de Deuteronômio capítulo 34, que fala sobre a morte de Moisés, eles vêm ali para dar um enterro suntuoso, magnífico para Moisés. E o diabo sabe disso, é chamado na tradição judaica de Samael, ou Semiasa, de acordo com os contextos, e ele vai dizer, pera lá, Miguel, Moisés ele não tem direito a esse enterro digno porque ele foi um assassino, ele foi um homicida, ele matou o egípcio e escondeu seu corpo. Que diferença faz para a pessoa se ela tem um enterro digno ou não? Mas, reverendo, tem um texto bíblico que mostra que essa tradição judaica está equivocada. Deuteronômio 34, 5 e 6 diz assim, ó, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe. Ou seja, Deus já sepultou ele. O diabo não tem que discutir se vai sepultar dignamente ou não. O Senhor já fez o que tinha que ser feito. Então, não consigo ver uma lógica nessa tradição judaica. Obviamente, essa tradição ocorre antes dessa descrição do sepultamento. E é claro, é assim, a gente tem que entender o seguinte... Assim como é uma questão de tradição, por isso que eu deixei claro, a Bíblia não se pronuncia claramente o porquê da disputa, eu deixei isso bem claro. Então, se é por causa do enterro, a Bíblia não diz isso claramente. Se é por causa da idolatria, não diz. Se é a ressurreição, também muito menos. É o que eu falei. Poxa, tem 10 ressurreições na Bíblia, por que não menciona a ressurreição de Moisés, um personagem tão importante? Então, a Bíblia não é clara em nenhuma das compreensões. Tem toda a questão de enterro digno, né? Não, então, daí a importância da sacralidade do corpo. O corpo é sagrado, foi criado por Yahvé, né? Aliás, só me permita uma questão até hoje. Até hoje, os judeus, no dia 7 de Adar, no mês do calendário judaico, que correspondem a partes do nosso mês de março e abril, eles comemoram a morte de Moisés. Não comemoram a ressurreição, eles comemoram até hoje a morte. Né? Pastor João Batista Gonçalves Neto, ele mora no Rio Grande do Norte, em Natal.
Muitas podem ser as razões e muitas serão ditas. O pecado de Moisés de assassinato, ferir a rocha de Meribá, mas eu particularmente creio que era para não criar idolatria, romaria de judeus e outros povos ao túmulo de Moisés. O povo é especialista e o diabo induz a isso, criar monumentos de homenagem ao libertador. Parabéns pelos temas maravilhosos e debatedores competentes junto ao apresentador brilhante e ético. Ô pastor, os debatedores sem dúvida, o apresentador de brilhante não tem nada. Só a Claro testa que tem, por causa do suor. claro que tem. Sandro de São Paulo. O diabo querendo saber em que lugar Yahvé Deus escondeu o corpo de Moisés, para coisa boa não seria. Satanás, apesar de ser um espírito, não é onisciente e nem onipresente. E mesmo se fosse onipresente, não adiantaria muito, pois quem sepultou, ou melhor, escondeu o corpo de Moisés foi o próprio Deus no vale da terra de Moabe, defronte de Bet-peor, até hoje está lá. Só os ossos, e ninguém nunca soube o lugar exato do sepulcro de Deus escondeu. Deuteronômio, 2 Pedro e tal. Josué. Tadeu de Araújo, de Maceió. A regra básica de interpretação bíblica é que a mesma por si só se interpreta. Agora, quanto às proposições teológicas, é outra coisa. Melhor dizendo, nem sempre as opiniões dos teólogos estão em harmonia com a fonte primária do cristão, isto é, a Bíblia Sagrada. Sobre os dois professores de escola que hoje se encontram debatendo, certamente não haverá consenso. O que sabemos, a rigor, é que Moisés foi sepultado pelo grande Deus. Do nosso ponto de vista, talvez nessa citação haja um equívoco no momento da tradução. Assim pensamos, pois, apenas o dono da vida é que sabia onde sepultou o seu servo. O texto do sepultamento de Moisés deixa claro que ninguém sabia onde era? Deixa aqui em Deuteronômio 34, reverendo. Diz assim, ó, verso 6, ó. 6, isso. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Eu li um comentário que o comentarista diz o seguinte, olha, se o fato de Deus esconder esse corpo mostra que Deus tinha algo a mais especial para ele, né? Sim. E aí eu faço minhas palavras de Matthew Henry novamente, né? Ele tem aqui uma citação que ele fala assim, ó, que ele, Miguel, não ficaria disputando com o diabo, nem entraria em debate particular a respeito dos méritos dessa causa especial. Veja, para ele era uma causa especial, né? Continuando, ele sabia que Moisés era seu conservo, um dos favoritos de Deus, e ele não permitiria passivamente que fosse insultado. Olha, insultar um corpo morto não tem como, na opinião de Matthew Henry. Se o diabo está insultando também Moisés, porque ele estava bem vivinho da Silva, né? E ele continua, não pelo príncipe dos demônios. Moisés era uma dignidade, um magistrado, alguém amado e preferido pelo grande Deus. O arcanjo achava insuportável que alguém assim fosse tratado dessa forma. Então não tem lógica, né? Tratar mal um corpo morto e Miguel ficar tão chateado com isso. Então, eu concordo com esses comentaristas aqui de que realmente envolveu a ressurreição. Se fosse, por exemplo, o espírito de Moisés, como alegam outros eruditos, não o meu querido pastor, aí teríamos uma sessão espírita em Mateus 17, aí teríamos um problema muito sério, daríamos argumento para os espíritas. Muito bem. A gente tem o quadro Vejam Só Que Coisa, que não tem nada a ver com o tema, mas antes eu queria saber se os irmãos, porque aí a gente pode suspender o quadro, se os irmãos querem acrescentar mais alguma coisa sobre o tema de hoje. Então, Heber, com relação àquilo que nós falamos até agora, eu acho que é importante nós entrarmos nessa questão. Quando o professor Leandro comentou essa questão da briga de Miguel e tudo, claro, a Bíblia não dá nenhum tipo de contexto do porquê Miguel está brigando com o diabo, ou está lutando, ou está argumentando e contra-argumentando com ele. Então, eu acho que é muito importante nós colocarmos o seguinte, em situações onde a Bíblia se cala, devemos também nos calar. O que nós estamos tratando aqui nesta noite, tanto a possibilidade da briga por causa do enterro, a briga por causa da questão idolátrica ou a questão da ressurreição, são hipóteses. Nenhuma delas é claramente fundamentada nas Escrituras. Nenhuma delas. Eu sei que o professor Leandro vai defender, claro, com unhas e dentes e com veemência essa concepção, mas é o que eu falei, para mim ela não está clara. E para a maioria esmagadora dos estudiosos do Antigo e Novo Testamento. Então, essa é uma situação onde existem muitas elucubrações, muitas inferências, mas não existe nada claro. Não existe nada claro que diga que Miguel é Jesus e muito menos que Moisés tenha ressuscitado. Isso não há nenhum tipo de fundamento mínimo escriturístico.
Esse eu acho que é o dado importante. Eu já vejo, reverendo, o seguinte, lógico, tem coisas que a gente aplica o princípio para um bom entendedor, minha palavra basta. Eu percebo na Bíblia que há sim, apesar de não ser aberto a Moisés ressuscitou, a presença dele no Monte da Transfiguração, não sendo aquilo uma visão simbólica simplesmente, existindo uma briga de fato, Moisés, de acordo com Lucas 9, conversando com Cristo sobre sua morte e ressurreição e considerando também que não existe vida fora do corpo para o pensamento hebreu, eu vejo claras evidências da ressurreição de Moisés. Eu não consigo, óbvio, respeito muito a opinião do pastor, não é? Mas eu creio que se nós entendermos que o Monte da Transfiguração realmente apresentou Moisés e Elias, nós vamos ter uma mensagem de Deus o seguinte: filhos, vocês estão vendo Elias aqui? É o que vai acontecer com justos vivos quando Cristo voltar. Vocês estão vendo Moisés aqui, meus filhos? Pois eu vou ressuscitar aqueles que morreram crendo em mim. Eu acho que o grande conflito cósmico, o plano da redenção, adquire uma beleza maior quando nós nos aprofundamos um pouquinho mais filosoficamente nesse tipo de análise. Mas aí a gente vai esbarrar num problema complicado teologicamente, pastor. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito dos mortos, né? As primícias da ressurreição, essa é a expressão? Perfeito. É isso, né? As primícias dos Boa a sua questão. Então, a gente vai ter que fazer um tema. Moisés ressuscitou ou não? Vai ser legal. Essa questão das primícias tem um comentário interessante. Beleza. Bom, muito obrigado, pastor Leandro. Muito Deus obrigado, abençoe. reverendo. Muito obrigado por ter vindo. Deus lhe guarde. Pastor Vailate, Obrigado, mais uma Heber. vez, obrigado. Quem é que ganhou o brinde da grade? José Eurípides, de Uberlândia, nas Minas Gerais. Lembrando para você que o contato dos convidados está à sua disposição no site vejamsó.com.br, na aba Convidados, tá bem? A gente se vê no próximo Vejam Só. Obrigado.